Olá, preciosos! Sejam todos muito bem-vindos ao programa Descomplicando a Internação Domiciliar do seu familiar. Aqui eu me dedico a esclarecer as dúvidas e ajudar você nas dificuldades que você tem com a internação domiciliar. Tentando assim, gente, suavizar, minimizar essas dificuldades, porque eu já vivo isso, como vocês sabem, há mais de 4 anos. Eu sou Isabel Gonçalves, sou especialista em internação domiciliar. Cuido da minha sogra em internação domiciliar por home care há mais de 4 anos. Então, assim, o meu intuito aqui é fazer com que o dia a dia de vocês fique um pouquinho mais leve e menos turbulento, porque eu sei a turbulência que é a internação domiciliar, tá bom? Hoje nós vamos falar de um tema bem importante, que é bem, assim, como diz um ponto que eu vejo que nós, né, cuidadores, erramos muito. A importância de você, cuidador, se autocuidar. Como assim, Isabel? O que significa isso? Preciosos, olha só. Uma coisa que eu percebi ao longo desses 4 anos foi que a gente cuidando, a gente esquece de se cuidar. E eu não tô falando para vocês de um cuidado básico. Ah, você esquecia de escovar os dentes? Esquecia de tomar café da manhã? Esquecia. Gente, muitas vezes na internação domiciliar da minha sogra, não é que eu esquecia desses cuidados básicos, eu sabia da necessidade de fazê-los, até porque com o dia a dia, isso é imposto pra gente, não é? Você acorda, automaticamente você tem que fazer a sua higiene, você tem que tomar o seu café, senão daqui a pouco a barriga ronca e fala, ops, você não comeu nada, né? Mas acreditem, nos primeiros 30 até 45 dias cuidando da minha sogra, às vezes chegava a hora do almoço e eu não tinha comido nada. Gente, porque não foi tranquilo, como eu sei que não é, e que esse início é bem difícil. E no meu caso, eu não tinha esse apoio que vocês têm aqui, né? Eu não tinha ninguém para tirar dúvida, eu não tinha ninguém para me ajudar, eu não tinha, assim, foi bem difícil. Eu tive que estudar muito, buscar muita informação, muito conhecimento, e com a prática mesmo foi que eu fui, como diz, desenvolvendo, né, uma forma específica de cuidar. Então, eu não estou falando para vocês desse cuidado básico, eu não estou falando para vocês desse dia a dia, dessa rotina de cuidado que a gente já tem automaticamente. Eu estou falando, gente, de um cuidado específico, da gente cuidar não só da nossa parte do nosso corpo físico, mas também do nosso psicológico, porque o psicológico, ele é completamente afetado numa internação domiciliar. Muito afetado, a gente fica emocionalmente muito abalado, tem toda essa dificuldade de você ver alguém que você ama, totalmente dependente, em cima de uma cama, tem toda a dificuldade de você ver a pessoa que você ama com dificuldades de mínimas, né, gente, de fazer qualquer coisa que ele precisa fazer no dia a dia, de fazer as coisas básicas. A minha sogra, por exemplo, ela ficou totalmente dependente, né, de uma segunda pessoa. Então, assim, é muito difícil a gente ver a pessoa dependente, a gente vê a pessoa sofrendo, a gente vê a pessoa doente, todas aquelas dificuldades. Vem também um pouco de medo, né? E é desse autocuidado que eu tô falando, de você cuidar do seu emocional, de você cuidar, de conseguir ter uma atenção também com o restante da família, né? Porque assim, olha só, eu vou dar o meu exemplo para vocês. Quando eu, Isabel, recebi a minha sogra em internação domiciliar, gente, pasme, 2 anos após a internação domiciliar da minha sogra, eu fui me dar conta que eu não tinha ido ao dentista nesses 2 anos, que eu não tinha feito uma consulta de rotina, consultas ginecológicas, consultas com médico de rotina, consultas dermatológicas que a gente faz geralmente, né, semestral, anual, nada disso, gente. Eu não tinha feito uma consulta. E o pior, assim, que eu como mãe acho, eu não tinha deixado de cuidar só de mim. Eu deixei também um pouco os meus filhos, o meu marido. Então, eu cheguei a ouvir do meu próprio marido, amor, você precisa sair um pouco de dentro do quarto, né? A gente tem técnica de 24 horas, técnicas de enfermagem, tudo. Mas, gente, eu sabia da importância e da necessidade de estar ali.
do qual era importante para minha sogra. Eu tinha um filhinho de 2 anos quando a minha sogra internou em casa, e ele chegava na porta do quarto e dizia assim: mamãe, não, mamãe, não. Ou seja, sai desse quarto, sai do quarto. Ou seja, ele queria que eu saísse do quarto, ele não queria que eu ficasse ali. Então eu deixei um pouco a minha família, eu deixei muito, gente, não foi um pouco, eu deixei muito a mim, deixei muito aos meus filhos, ao meu marido, e isso me trouxe muitas dificuldades. Uma delas eu engordei mais de 25 quilos, mais de 25 quilos. Ah, Isabel, mas você acabou de falar que ficava às vezes até a hora do almoço sem comer. Exatamente, gente, ficava. Mas eu acho que a tensão, né, nervosa, toda aquela situação de vê-la naquela situação toda, aquela pressão, tudo isso que acaba rolando, a ansiedade acaba fazendo com que a gente engorde mais, né? E eu acabei engordando muito e não sabia o que fazer para conseguir emagrecer. Com isso vieram muitas dores, problemas de saúde, e foi aí que eu tive um estalo. Inclusive tive nesse período até desenvolvi um câncer de pele, e foi aí que eu tive estalo. Falei, gente, não dá, não dá. E o maior prejuízo, gente, que eu vejo no cuidador, para o cuidador, né, na verdade, é justamente esse. A gente para de se cuidar pensando: a minha sogra precisa mais de mim, a minha mãe precisa mais de mim, o meu pai precisa mais de mim, o meu filho precisa mais de mim. Quem quer que seja o seu familiar que você tem em internação domiciliar, existe uma necessidade, gente, extrema de cuidar da gente primeiro, sabe? É aquela coisa básica que dizem: se você não amar a si próprio, você não ama ninguém. É mais ou menos isso. Se a gente não cuida, não começa cuidando da gente, a gente não consegue cuidar do outro. Não consegue. Chega no momento que a gente adoece. Eu tenho recebido: olá, pode entrar, olá, seja bem-vindo. Gente, fica à vontade, tá? Para quem tá chegando agora, eu tô falando de um tema bem especial, que é do autocuidado, que o cuidador tem que ter, né? O cuidador familiar tem que ter consigo mesmo para conseguir cuidar do outro. Fiquem à vontade, tá? Deixem, gente, as perguntas, os comentários, que depois eu respondo para vocês assim que eu tiver um tempo, tá bom? Então, gente, um dos maiores prejuízos e o que eu vejo muita dificuldade em muitas famílias é o seguinte: eu tô vendo famílias, tem chegado para mim alguns relatos, algumas perguntas do tipo assim: Isabel, o que eu faço? O meu marido tá querendo se separar, ele tá pedindo divórcio, ele diz que eu só cuido da minha mãe agora. Outra familiar: os meus filhos dizem que eu não dou atenção para eles. Os meus filhos dizem que eu não cuido mais deles, dizem que eu só quero saber da minha mãe, dizem que eu quero saber só da vovó. Gente, são muitos os relatos e esse é um prejuízo muito grande. Eu tô vendo famílias se dissolvendo, sabe, se desfazendo mesmo, divórcios, filhos revoltados porque acham que os pais não dão mais atenção devida, sabe, situações assim. Então você precisa se autocuidar e você precisa desenvolver uma rede de apoio. Como que você faz isso? Isabel, eu tô perdido. Gente, envolve o seu marido, o seu filho. Mas não é o pai dele, não é a mãe dele, não é eu cuido da minha mãe ou do meu pai. Não interessa, envolve o seu marido. Tem uma parte desse cuidado que o seu marido pode fazer, tá? Tem uma parte desse cuidado que o seu filho pode fazer. Exemplo, você tem técnico de enfermagem, beleza, 24 horas. Você tem cuidador, não tem técnico de enfermagem, mas tem cuidador. Beleza, mas você não tem que fazer a separação das medicações, você não tem que comprar o material, você não tem que fazer compra de fralda, de pomada, de medicação, você não tem que fazer os cuidados em relação a toda essa engrenagem da internação domiciliar. Você não precisa conferir material. Aqui, por exemplo, gente, chega o kit da minha sogra e eu falo pro meu filho: fulano, vai lá e recebe. Mãe, eu não sei. Os primeiros dias era assim: eu não sei o que. Tá escrito no papel, vamos lá. Aqui, ó, tá escrito, você vai ver, vai conferir se veio a quantidade certa, vai marcar aqui pra mamãe.
E se não veio, vai falar, mamãe, olha, faltou isso e isso que a mamãe vai providenciar. Daí eu já peço para minha outra filha, olha, faltou isso e isso no kit, liga lá no número tal e fala que veio faltando e tal, resolve. Então, gente, envolve para que eles tenham noção, porque eu sei que vocês entram em desespero. Eu sei que é desesperador. Eu vivi isso, gente, eu vivi isso. E antes de sair desse caos que a internação domiciliar trouxe para minha vida e para a vida dos meus filhos, eu vivi todo esse sofrimento, toda essa dor. Então, por isso, eu digo para vocês, é muito importante esse autocuidado, é muito importante você desenvolver uma rede de apoio, você envolver toda a sua família, entendeu? Porque você precisa. Sabe por quê? Automaticamente, se vamos lá, eu cuido da minha sogra, eu não envolvo os meus filhos. Eles me veem naquela correria, eles me veem naquela loucura. A minha filha mais velha, por exemplo, chegou pra mim e disse assim, você tá se dedicando demais, você não devia fazer isso, você tem que cuidar de você e da sua vida. Beleza, ela sabe que eu tô me dedicando demais, ela disse que eu não devia fazer isso, mas, gente, até onde ela tá envolvida? Até onde ela tem ideia do que eu tô fazendo? Uma ideia, porque uma coisa é você imaginar que o outro vive aquilo. Outra coisa é você vivenciar. Entendeu? Então, por isso que eu digo para vocês, tem uma necessidade muito grande de envolvê-los. Quando a gente envolve, quando eles percebem o quanto é dificultoso, o quanto você precisa se dedicar, o quanto precisa ter amor, entendeu? É diferente, gente. Eles passam a ter uma visão diferente com a gente. Eles passam a ter uma visão diferente com a gente. E eles passam a entender também a necessidade daquele cuidado que você está dando, entendeu? Então as cobranças diminuem, entende? As cobranças diminuem, eles passam a, como que eu posso dizer para você, ver todo esse mundo com um olhar diferente, porque eles passam a fazer parte. É muito diferente. Vou tomar uma aguinha aqui, senão... Gente, quando você faz parte, quando você está envolvido, quando você está ali vivenciando, é outra coisa. Então, a palavra hoje, e esse é o primeiro passo que eu tenho para vocês, é demandar. Demandar. Você não pode ficar sozinha. Você não pode fazer tudo sozinho. Sozinho, sozinha. Não pode, gente. Não pode pegar tudo para você. Tem gente que diz para mim assim, tem muito direct que chega para mim assim. Você me pediu para demandar e para trazer os meus filhos, trazer o meu marido, mas ninguém quer fazer. Como não quer? Até onde você demandou? Você ensinou? Você mostrou? Entende, gente? Você precisa mostrar. Mostra a importância daquele cuidado. Demanda, mas mostra a importância. Outra coisa que é muito importante, a gente mostrar como fazer, porque a pessoa chega e ela não tá ali, entendeu? Como diz, envolvida naquilo, então ela não sabe. Agora, olha só, eu não tenho filhos, eu sou só eu e meu marido. O meu marido trabalha o dia inteiro, eu não posso, chega muitos pra mim, meu marido trabalha o dia inteiro, ele não pode me ajudar. Eu não tenho filhos. Eu sou filha única, cuido da minha mãe. Eu sou filha única, cuido do meu pai. Gente, não dá pra ficar sozinho. Vai chegar um momento... e aí me fala, se você chegar um momento que fica doente, igual eu falei pra vocês, eu engordei, eu tive problemas no joelho, eu tive problemas de coluna, eu tive um câncer de pele, né? Então, assim, se você ficar doente, como vai ser? Não vai ser pior? Não vai ser pior? Como é que você vai fazer com o seu familiar? Quem vai cuidar? Você é sozinha e quem vai cuidar se você faltar? Então, gente, vamos pensar nisso. Então, eu sou sozinha. Eu não posso contar, o meu marido não pode me ajudar, eu não tenho filhos, eu não tenho irmãos, eu cuido sozinha. Então, você vai precisar ver de outra forma e desenvolver a sua rede de apoio. Como? Um parente próximo, eu não tenho irmãos, mas a sua mãe, o seu pai não tem irmãos? Já estão todos muito idosos, não tem condição de cuidar. Mas aquele sobrinho mais chegado, que gosta muito, será que ele não consegue vir uma vez por mês para você se cuidar? Entendeu? Aquele vizinho, muito apegado, aquele vizinho, aquela amiga que a sua mãe tinha, sabe?
Aquele amigo que o seu pai tinha, será que não consegue vir uma tarde, gente? Uma tarde. Ah, tá, mas não é, eu não tô falando aqui, entenda, gente, não tô falando do cuidado específico, o cuidado que o técnico de enfermagem faz, o cuidado que o cuidador faz. Eu tô falando do cuidado do cuidador familiar. Você que tem um familiar em internação domiciliar, acamado, com algum tipo de demência, com algum tipo de dependência, que precisa administrar tudo isso. Porque eu falo para vocês, olha, sem querer menosprezar qualquer trabalho aqui, mas na internação domiciliar, o maior trabalho é administrar. É administrar e conseguir sair desse caos. Colocar de novo o trem nos trilhos. Como eu sempre falo para vocês, essa analogia é incrível. Um trem sai dos trilhos e é o verdadeiro caos. Entendeu? E é isso. A internação domiciliar chega para sua vida, é o trem fora dos trilhos. Então, quando você consegue administrar e colocar esse trem nos trilhos, sair desse caos, dessa dor, dessa dificuldade, aí as coisas passam a caminhar de forma legal, como tem que ser. Então, envolve, sabe? Às vezes, assim, outro dia eu estava analisando numa análise particular de um caso de internação, então eu estava fazendo realmente uma mentoria. E aí a pessoa me disse assim, mas eu não tenho ninguém, eu sou sozinha, eu não tenho familiar, eu sou filha única e eu já não sei mais. E foi bastante tenso porque a pessoa estava muito desesperada, gente. E aí o que acontece? Quando eu comecei a conversar com ela, eu falei, e me conta da história de vocês, da infância de vocês e tal. E pasmem, ela morava há 40 anos na mesma rua. Vocês acreditam? Então vocês têm ideia, 40 anos na mesma rua, você tem um amigo, você tem aquele vizinho mais chegado, né? A sua mãe, ela cuidava da mãe dela, ela cuida da mãe dela. Então assim, a sua mãe tem uma amiga naquela rua, entendeu? Tem alguém que gosta dela, que tem carinho. Eu falei, você só precisa disso. Você precisa de uma pessoa, uma para iniciar isso. Uma pessoa que queira ajudar. Entendeu? Aí você demanda, traz a pessoa para junto de ti, mostra, ensina como fazer, desenvolve esse apoio e aí pronto, você pode contar sempre que precisar. Foi assim que eu fiz, gente. E esse é o segundo passo, entendeu? Primeiro é demandar quem tá perto, a família e tal. Segundo passo, demanda outrem, aqueles que estão, entendeu? Não estão tão próximos, mas que estão ali, que fazem parte, entendeu? Da sua vida, de alguma forma, entendeu? E ela conseguiu resolver isso, vocês acreditam? Com uma vizinha, e hoje ela tem uma vizinha que a cada 15 dias fica para ela um dia inteiro, administra tudo, cuida de tudo, e ela consegue, gente, fazer cuidados, assim, necessários, entende? Hoje, quando ela conseguiu administrar agora, quando ela conseguiu fazer o trenzinho dela voltar para os trilhos, ela consegue fazer caminhada todo dia de manhã. Ela consegue sair à noite para malhar, entende? Ela confia, ela conseguiu desenvolver, colocou dentro do método, desenvolveu e ela confia na equipe que ela tem em casa. Ela consegue sair de casa, ela consegue viajar, ela consegue almoçar fora, ela consegue namorar, porque ela já não conseguia mais. Então, assim, entenda, a gente não pode se anular, tá bom? Pra, como diz, cuidar do outro, né? Só cuidar do outro, a gente não pode se anular só para cuidar do outro. Você precisa cuidar de você para cuidar do outro. Então, assim, falei para vocês 2 passos. E o terceiro passo, Isabel, eu não tenho filhos, eu não tenho marido, eu não tenho irmão, eu não tenho parentes, eu não tenho uma vizinha que eu possa contar. Como é que eu faço? Você vai precisar contratar alguém. Aí você me diz assim, Isabel, eu já tenho cuidador, eu já tenho técnico de enfermagem. Como que eu vou contratar alguém? Você vai precisar contratar alguém, mas não é para fazer o cuidado básico. Não é para fazer o cuidado direto. Não é para trocar fraldas, não é para aspirar, não é para fazer a troca de decúbito, não é para colocar medicação. Gente, você vai precisar contratar alguém como se fosse um administrador. Como assim, Isabel? Alguém para administrar quando você não puder.
Alguém que você vai ter que mostrar qual é o seu papel na internação domiciliar. Qual é o seu papel hoje na internação domiciliar do seu familiar? Não é administrar? Não é organizar? Não é fazer com que as coisas funcionem de forma redondinha e que o seu familiar fique bem? Então, olha só. Essa pessoa você vai ter que ensinar. Você vai contratar alguém e vai dizer, olha, eu preciso do seu serviço tantas vezes por mês. Igual quando a gente contrata um ferista. Quando a gente contrata alguém para tirar as férias, um ferista, como é que você faz? Vou te contratar para tirar férias, o serviço é esse, você vai ter que aprender, vem dar uma olhadinha junto com fulano, como que ele faz e tal. E tal dia você vem para tirar as férias, não é isso? Ah, mas não é um ferista, é alguém para cuidar da minha mãe, do meu pai, do meu filho. Beleza, gente, eu sei que é diferente um pouco, é só um pouquinho diferente. Por quê? Porque você conseguindo passar, conseguindo explicar, conseguindo mostrar o que você precisa, como é que é feito. Olha, eu não sei exatamente, mas assim, vou dar o meu exemplo. A cada 10 dias eu dispenso a medicação. Então, dispensa a medicação de 10 dias. Então, vamos lá, a minha sogra toma, hoje, graças a Deus, gente, somente 4 medicações. Olha só que vitória, né? Quando chegou do hospital, abrindo um parênteses aqui, ela chegou com 19 medicações diferentes. Vocês acreditam que eu troquei um monte de coisa assim, fui conversando com o nutricionista, com o médico, fomos fazendo testes e trocamos assim para até chá. Tem medicação que foi substituída por chá natural, você acredita? Uma dádiva de Deus, né? Mas vamos lá, gente, não tô falando para vocês fazerem trocas, isso tem que ser conversado com o médico, isso tem que ser pensado, repensado, saber, olhar o quadro, ver o dia a dia do paciente, o que é que pode, o que é que não pode mexer, tá? Lembrando que medicação é sério, quem mexe em medicação é médico, nós não somos médicos, eu não sou médico, então não dá para nem automedicar e nem para tirar a medicação do paciente em internação domiciliar, tá bom? Mas olha só, hoje ela tem 4 medicações. Eu dispenso essas medicações assim, a cada 10 dias, eu vou lá e dispenso para 10 dias. Então, 3 vezes por mês eu dispenso essa medicação, vou lá, corto os comprimidinhos, arrumo direitinho. Então, o que eu preciso ensinar para alguém em relação à medicação? A parte que eu faço. Eu não sou a técnica de enfermagem, não sou o cuidador, então eu não faço a administração dessa medicação na paciente. Mas eu é que dispenso, eu que controlo, eu que compro. Então, eu preciso ensinar para essa pessoa que vai ser a minha rede de apoio, que vai ser o meu apoio, onde que eu compro, como que ela faz para pedir, quais são as marcas, qual é o medicamento, onde é que eu pego o receituário, como que eu faço para pegá-lo, para trocá-lo, como que eu dispenso, como que eu corto esses remedinhos e separo e tal, e deixo ali. Entendeu? Então, assim, você vai mostrar as pequenas coisas, como você faz, a sua participação. Qual é a sua participação nessa internação? É a sua participação, você precisa ensinar a outra pessoa. Você precisa mostrar para a pessoa que ela também vai fazer, que ela vai precisar fazer. E acredite, gente, eu fui surpreendida por pessoas que eu costumo dizer que fazem hoje igual a mim ou até melhor. É sério, ou até melhor. Eu faço viagens, as minhas últimas férias eu tirei agora em outubro do ano passado. Eu fiquei 20 dias fora. 20! Aí você fala, como? Gente, 20 dias fora. Rede de apoio. Rede de apoio é o que há na internação domiciliar. Se você tem uma rede de apoio, o seu trem já voltou a metade das rodas para os trilhos. Entendeu? A outra metade é mais fácil, pode ter certeza. Então, assim, através da minha rede de apoio, através de passar tudo isso, porque assim, aquilo que eu disse, é o novo. Aquela pessoa que está chegando, ela está aprendendo algo novo, que às vezes você demorou tempos e tempos para aprender, certo? Eu demorei 1 ano e meio. Vocês sabem da minha história. Eu fiquei 1 ano e meio sem conseguir sair de dentro de casa. Eu não conseguia sair, eu, meu marido e os meus 3 filhos para ir almoçar.
Não conseguia. Natal era em casa, Réveillon era em casa, aniversário, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças. Ou fazia assim, Dia dos Pais você vai e almoça com os meninos. E eu fico. Era assim, Dia das Mães você vai e ele ficava. Era assim, gente. Foi 1 ano e meio, por quê? Porque eu não podia deixar sozinha, porque o Home Care deixa bem claro pra gente, o plano de saúde, que a gente precisa ter um responsável pelo seu familiar acamado, pelo seu familiar em internação domiciliar. Sempre, 24 horas tem que ter alguém em casa. Só que essa pessoa responsável, gente, não é obrigatoriamente você. Não é obrigatoriamente você, o filho, que é o pai, que é a mãe, que é... Não é, gente, não é. Essa pessoa é alguém que você confie, que vai fazer como você ou melhor que você. Então, a partir dessa rede de apoio, eu digo para vocês, olha, eu viajo, a equipe de técnica, que graças a Deus é fantástica, é muito afiada, elas são muito boas, elas têm um entrosamento, elas fazem um trabalho muito legal, elas realmente trabalham dentro do método. Então, assim, eu não vivo mais esse caos, sabe? E através disso, através justamente de administrar, de desenvolver essa equipe de apoio, sabe? De desenvolver esse autocuidado. Hoje eu consigo, gente, levantar de manhã e pensar, vou cuidar de mim, faço minha caminhada, vou malhar, consigo levar o meu filho para os esportes que ele pratica, consigo acompanhar um pouco do desenvolvimento, do crescimento dele, né? Porque hoje ele já tá bem mais grandinho. Então, assim, e antes eu não conseguia, gente, eu não conseguia fazer nada disso. Olha, juro para vocês, às vezes já teve dia, no início dessa internação domiciliar, de dar 1h da tarde eu estar dentro do quarto da minha sogra, naquele desespero, intercorrência, ela ter sido decanulada. Vocês que têm internação domiciliar, que têm familiar com traqueostomia, sabe o que é isso, né? Então, assim, uma intercorrência grave, dá 1h30 da tarde eu estar dentro do quarto dela de pijama ainda. Não ter tirado o pijama, entendeu? Não ter conseguido tomar café. Então, assim, isso acabou. Esse caos acabou na minha vida. Esse caos acabou. Então, assim, é isso que eu falo pra vocês. Tem que acabar na vida de vocês também, tá? E o passo a passo tá aí. Eu hoje sou extremamente feliz de poder estar aqui dividindo com vocês isso. Sabe por quê, gente? Porque na minha época não tinha, não. Na minha época não tinha ninguém, não tinha nada desse conteúdo, não tinha ninguém. É como se não existisse. Cada dia o mundo tem mais paciente em internação domiciliar. Cada dia. Agora, com a Covid, eu já estive vendo que aumentou em 38% os casos de internação domiciliar por conta da sequela da Covid. Aí vocês pensam nisso. E ainda é um tema que as pessoas não querem falar. Ah, é doença, é isso, é aquilo. Gente, a doença é importantíssimo a gente falar. Sabe por quê? Porque precisa ter alguém, né, para esclarecer. E hoje eu estou muito feliz por poder estar aqui dividindo com vocês tudo isso que eu vivi e saber que muitos de vocês vão conseguir diminuir isso, entendeu? Esse sofrimento, essas dificuldades, essa luta que vocês estão, né? Então, assim, é muito legal isso. Esse caos, gente, ele precisa acabar. A internação domiciliar, ela precisa ser vista com leveza. Ela precisa ser vista com leveza, porque dá para viver. Dá para viver uma vida leve, dá para ter qualidade de vida, dá para ter a sua rotina de volta, sabe? Desde que você consiga colocar esse trem de volta nos trilhos, desde que você consiga organizar, desde que você consiga administrar, você consegue viver a sua vida em paz. Dá para ter paz de novo. Mas, lembrando vocês, precisa de sair do caos. Precisa sair do caos. Entendeu? Porque se não sair desse caos, desse desespero, não adianta. Não adianta, a gente não consegue. É muito difícil. Então, para sair desse caos, eu tenho ajudado vocês o máximo que eu posso. Vou trazer, tá? Mais informação. Falo para vocês, coloquem as dúvidas aqui. Sempre que eu posso, eu faço questão de responder um por um cada direct que chega para mim, cada dúvida, cada dificuldade, tá bom?
vir aqui trazer para vocês um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do que eu vivi, tudo, gente, que eu trago para vocês é experiência própria, sabe? Eu vivi na pele, eu sei o que vocês estão passando, eu sei o que vocês passam, eu sei o que vocês sofrem, eu senti essa dor e isso não é fácil para ninguém. Então, assim, eu quero realmente que vocês saibam que eu tô com vocês. Então, deixa aqui os comentários, se essa live acrescentou em alguma coisa para você, se esse vídeo foi interessante, se você acha que o conteúdo vai te ajudar, se acha que o conteúdo vai ajudar alguém, um parente, um familiar, um conhecido que vive a internação domiciliar, que você sabe que está com um familiar em casa, dependente, com Alzheimer, com Parkinson, né, com esclerose múltipla, com todas essas demências que, né, estão existindo, que estão acometendo os nossos idosos, pais que têm filhos, né, com doenças, com todos esses problemas e essas dificuldades, que tem muitas crianças que já nascem, né, com doenças e que às vezes passam uma vida inteira em internação domiciliar. Distribui esse conteúdo, não guarda só para você, tá bom? Não seja egoísta, compartilhe esse vídeo, distribui esse conteúdo, passa esse conhecimento, ajuda as pessoas a se ajudarem, tá bom? E a dica de hoje é se autocuidar, é se amar, tá bom? Gratidão a todos vocês. Curte aqui esse vídeo, não deixa de dar um like, porque quando você dá um like, as mídias, elas entendem que esse conteúdo é importante, então eles distribuem mais e chega para as pessoas, tá bom? Então, é isso aí, fica para vocês essa dica. Eu também tenho um convite bastante especial para fazer para vocês. Eu vou estar fazendo um workshop que vai acontecer no dia 3/2, tá bom? Será uma aula somente, totalmente gratuita, tá bom? Totalmente gratuita, online, onde eu vou dar dicas da internação para vocês, onde eu vou passar para vocês compartilhar mesmo o meu conhecimento. Será uma aula maior, né? Vai ter um tempo maior. Aqui hoje a gente tem pouco tempo, mas essa aula vai ter um tempo maior de duração, tá bom? O meu workshop, ele é sobre internação domiciliar. Saindo do caos é o tema, é para realmente tirar você desse caos, dessa dor, do desespero de não saber o que fazer diante da internação domiciliar, tá bom? E mostrar para você que a internação domiciliar não é um pesadelo, tá bom? Não é um pesadelo. Então, assim, se vocês têm interesse, segue aqui, tem o link, tá na minha bio, tá? Na minha bio tem um link, você já me segue, então se inscreve, é preciso se inscrever, tá bom, gente? Você precisa se inscrever, por quê? Porque esse evento eu não consigo fazer ele aberto para todo mundo. Então você precisa ir lá, se inscrever, preencher lá, tá? E se inscrevendo tem uma grande vantagem, inclusive, você vai ser enviado para um grupo de WhatsApp, onde eu faço parte, e lá eu tô dando dicas, sabe, bem legais, bem ricas, para você já ir organizando as coisas por aí. Então, vai lá, se inscreve, o link tá na minha bio, não deixa de participar, vai enriquecer muito, muito o seu conhecimento para lidar com a internação domiciliar, tá bom? Gratidão a todos, eu fico por aqui, foi um prazer novamente estar com vocês.